Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante. Nenhum ruído lá fora, nenhuma cobrança, nenhuma obrigação, apenas o vazio. E você dentro dele. É como se algo estivesse suspenso dentro de você, como se a sua energia tão viva por dentro estivesse presa em um ponto que você não consegue alcançar. Você sente o desejo de seguir em frente, mas algo segura, uma força invisível, um freio que você não sabe de onde vem. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, uma exaustão que não passa com descanso, uma estagnação silenciosa, disfarçada de rotina, mas que dentro de você grita por mudança. Você olha para os lados, tenta se inspirar, tenta reagir, mas tudo parece travado. Nada flui, nada acontece. E ainda assim, dentro de você existe algo que pulsa, algo que ainda não desistiu. Bruce Lipton chama isso de código invisível, um conjunto de programações emocionais que se alojam nas nossas células, muitas vezes desde a infância, e que passam a comandar a forma como nossa energia se move ou se bloqueia. Você não vê esse código, não sente diretamente, mas ele está ali, impedindo que sua luz se expanda, impedindo que sua alma floresça. Na epigenética vibracional, Lipton nos mostra que nossos pensamentos, crenças e emoções formam um campo que influencia diretamente nossos genes. E esse campo pode ser um solo fértil ou um terreno árido. Pode nutrir ou pode impedir. Você pode ter um potencial imenso, como uma semente pronta para germinar. Mas se o seu ambiente interior for pobre, crítico, carregado de crenças negativas, essa semente jamais floresce. Ela fica ali, em pausa, esperando por um campo melhor. Joe Dispenza, outro grande nome da espiritualidade científica, nos mostra que existe um campo eletromagnético gerado pelo nosso coração e cérebro. Quando esses dois centros estão desalinhados, quando pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos uma terceira, nossa energia vital se fragmenta, se dispersa. E o que era para ser fluxo vira bloqueio. O que era para ser expansão vira retração. Mas quando esses centros se alinham, quando há coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos, o corpo todo responde. A alma responde. A vida responde. Por isso, a proposta deste vídeo não é apenas falar sobre o que te trava, mas conduzir você, com suavidade, com respeito ao seu tempo, por uma jornada de reconexão com o que é seu. Vamos unir a ciência das crenças celulares com a força da ressonância emocional e permitir, em poucos minutos, que algo volte a fluir, que a sua energia encontre passagem, que o seu corpo escute o que sua alma tem tentado sussurrar há tanto tempo. Talvez, nesse momento, você ainda não saiba o que está travado dentro de você, mas fique aqui comigo, porque ao longo desse caminho você pode descobrir algo que nem imaginava. E talvez, só talvez, essa descoberta seja o começo de uma nova vibração na sua vida. A maior trava não está no que você sente agora. Está no que você acredita, lá no fundo, onde a mente consciente não alcança. Porque a dor que paralisa, muitas vezes, não é a dor que você percebe, mas a crença silenciosa que diz: isso é tudo o que você merece. E isso não é culpa sua, é herança, é programação. São palavras ditas na infância, são silêncios que marcaram mais que gritos. São memórias que se repetem dentro do corpo, mesmo quando você esquece delas. Bruce Lipton nos lembra que essas crenças inconscientes, especialmente aquelas relacionadas a merecimento, capacidade, amor, se instalam no corpo como códigos genéticos condicionados. Elas moldam a forma como nossos genes se expressam. E com isso, moldam também a forma como nossa energia se movimenta. Não é magia, é biologia. Sua biologia responde à sua espiritualidade. Sua célula escuta o que sua alma repete em silêncio. Pense na história de Elaine, 45 anos,
Por fora, uma mulher forte, mãe, batalhadora. Por dentro, um eco constante: eu não sou boa o suficiente. Essa frase, sem que ela percebesse, dirigia suas decisões, suas relações, seus limites. Até que um dia, cansada de se sentir invisível, ela decidiu escutar esse eco. Descobriu que vinha da infância, das vezes em que tentava agradar, e ainda assim sentia que nunca era suficiente. Quando ela acolheu essa criança ferida, quando deu nome à crença, algo mudou. Seu corpo relaxou. Sua energia começou a voltar. Talvez você também carregue crenças assim, talvez sem saber. E por isso, o primeiro passo para liberar sua energia é parar de forçar. Porque o erro não está na sua vontade. Está no campo vibracional em que essa vontade se movimenta. Quando tentamos acelerar a vida sem antes reprogramar o campo interno, o resultado é frustração, ansiedade, mais bloqueio. Joe Dispenza explica que o nosso campo eletromagnético só se torna criativo quando há coerência entre cérebro e coração. Se o pensamento diz, eu posso, mas o sentimento grita, eu tenho medo, a energia não flui, ela se dispersa, ela se fragmenta. E então, a prática não é fazer mais, é fazer diferente, é criar espaço dentro do corpo para que a reprogramação aconteça. Um espaço seguro, um espaço silencioso. Vamos fazer isso agora? Feche os olhos por um instante, respire profundamente e leve o ar até o seu abdômen. Segure e solte devagar. Faça isso mais uma vez. E agora, leve sua atenção até o seu coração. Sinta o ritmo. Não tente controlar. Apenas sinta. Respiração e batimento. Pensamento e emoção. Corpo e alma. Esse é o começo da coerência. Esse é o início da liberação. Agora que você criou esse espaço, vamos entrar na prática. Uma técnica simples, mas profunda. 3 etapas para liberar o que antes parecia preso. 3 movimentos sutis para permitir que sua energia volte a fluir com verdade. Primeiro, escanear. Isso não exige esforço, apenas presença. Feche os olhos. Ou mantenha o olhar suavemente fixo em um ponto. Leve a atenção para dentro. Sinta o que está vibrando aí. Qual é a crença que aparece quando você pensa em dar um novo passo na vida? Talvez seja, eu não sou capaz, ou não vai dar certo para mim. Ou simplesmente, não sei por onde ir. Deixe vir, não julgue, apenas observe. Sua alma está falando com você. Segundo passo, reprogramar. Agora, com essa crença em mente, visualize suas células, imagine-as vivas, pulsando, cada uma como uma pequena luz, e dentro delas, uma escrita, uma mensagem que pode ser reescrita. Veja essa crença sendo suavemente apagada e, no lugar, uma nova frase surgindo. Eu mereço fluir. Eu sou capaz de criar uma nova realidade. Minha energia está livre. Repita isso por dentro. Veja essa nova informação se espalhar como uma luz dourada pelo seu corpo, da cabeça aos pés. Um campo vibracional novo se formando ao seu redor. Terceiro passo, integrar. Agora traga esse novo código para o corpo, com um gesto simbólico. Pode ser uma mudança de postura. Endireite as costas. Pode ser relaxar os punhos, descruzar as pernas, respirar com mais profundidade. Pode ser dizer em voz baixa, mas firme: eu estou pronto. Sinta o que esse gesto desperta. Porque quando o corpo responde, a mente acredita. E quando a mente acredita, o campo muda. Essa técnica pode ser feita em poucos minutos, mas seus efeitos vão além do momento. Muitos relatam um alívio imediato, uma clareza emocional que antes não existia, uma sensação no corpo de que algo finalmente se moveu, porque algo realmente se moveu. A energia que antes estava travada começou a fluir, e ainda assim, talvez você esteja sentindo um silêncio agora, um vazio, uma ausência de sensação. E tudo bem, isso também é parte do processo, porque o silêncio também é um portal para dentro,
E, às vezes, é no vazio que tudo começa a se reorganizar. Não tente preencher, não tente interpretar. Apenas esteja. O vazio não é ausência. É campo fértil, é espaço disponível, é o universo dentro de você, esperando a próxima vibração. Greg Braden observou que momentos de nada emocional são, na verdade, oportunidades preciosas de reconfiguração. Quando tudo parece parado, sem estímulo, sem emoção, é justamente ali que o campo quântico se abre para novos padrões. Mas isso só acontece quando você não resiste, quando você não tenta escapar do vazio, mas mergulha nele com confiança. Vamos fazer isso agora. Um minuto inteiro de silêncio intencional. Sem música, sem pensamento forçado. Sem pedir nada, sem tentar sentir algo, apenas entrega. Sinta o corpo, sinta a respiração. Deixe o tempo passar sem querer acelerar. Respire, permaneça. Esse silêncio reseta. Esse silêncio não é um intervalo, é um renascimento, porque nesse momento seu campo energético deixa de repetir o padrão automático e começam a escutar o que o presente tem a dizer. A alma, enfim, encontra espaço para falar. Mas há algo que ainda precisamos observar, um fator esquecido, um elemento quase invisível que rouba a sua energia dia após dia, sem que você perceba, a dopamina desregulada. Quando buscamos constantemente sensações externas, redes sociais, estímulos, recompensas rápidas, nossa dopamina entra em ciclos artificiais, picos e quedas, e com isso, a intenção maior se perde, a alma se dispersa, a frequência se fragmenta. Você começa o dia com uma vontade profunda e termina cansado, esvaziado, sem ter feito o que realmente importava. Bruce Lipton explica que os hormônios do estresse e da recompensa moldam a expressão genética. Se estamos sempre em busca de prazer imediato, nossas células entram em modo de sobrevivência, e nesse estado é impossível acessar o campo criativo, a energia fica presa na base, a vibração se torna densa. Mas há uma escolha, simples, profunda e transformadora: parar, observar, redirecionar. Quando você reconhece esse ciclo e diz internamente: eu não vou seguir por esse caminho hoje, você retoma o fio da sua intenção, você volta a si, e pela primeira vez em muito tempo, a presença se torna possível. Tudo começa como uma semente, pequena, silenciosa, cheia de potencial. Mas o que determina se ela floresce não é o tempo, é o campo, é o ambiente, é a vibração ao redor. Assim também somos nós. Não é o quanto tentamos mudar, é o quanto nutrimos o nosso espaço interno para permitir que essa mudança aconteça de verdade. Hoje, talvez você tenha sentido algo se mover dentro de você. Talvez tenha sido um leve calor no peito, um pensamento novo, um suspiro diferente, ou apenas um silêncio mais presente. Isso já é energia em transição. Porque quando a consciência se une ao corpo, algo acontece. Quando você escuta o que sua alma sussurra, o fluxo começa a voltar. Bruce Lipton nos lembra, com precisão e compaixão, o DNA responde aos sinais do ambiente. Se você muda o campo interno, se você muda sua frequência emocional, seus pensamentos repetitivos, sua intenção silenciosa, seu corpo começa a responder. E mais do que isso, sua realidade começa a se transformar. Joe Dispenza afirma: quando criamos coerência entre o coração e o cérebro, nos reconectamos com o campo quântico, esse lugar onde tudo é possível, onde a energia se reorganiza, onde a vida volta a pulsar com verdade. Por isso, eu te convido, com suavidade e presença, a escolher hoje um micro-hábito. Não precisa ser grande, não precisa ser difícil. Apenas algo que diga ao seu corpo: estamos despertando. Respiração consciente. 1 minuto de silêncio. Um gesto de ancoragem. Repita isso diariamente e observe. Observe o que muda. Observe o que floresce. Lembre-se, você não está quebrado. Você está despertando.
Assim como uma semente germina em um laboratório, quando recebe os sinais certos, seu corpo e sua mente podem florescer quando o ambiente interno é amoroso, coerente, disponível. E quem cria esse ambiente é você. Você é o cientista do seu laboratório bioquântico. Você é o campo. Você é o código. Você é a resposta. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se em algum momento você sentiu como se suas células tivessem escutado, deixe um dunk nos comentários. Essa palavra, tão pequena, tão sagrada, carrega a vibração da gratidão, da presença, da resposta. Vamos criar juntos um campo vibracional de cura, de consciência, de reencontro. E se sua dor for, na verdade, o começo da sua luz?